Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos falando sobre calvinismo versus arminianismo, onde vamos abordar no dia de hoje o primeiro ponto do acróstico, depravação total, que seria total deprivation em inglês, seria o T da tulipa, Aliás, você sabe por que a tulipa acabou sendo escolhida como esse acróstico? A tulipa ela era uma flor muito abundante na Holanda e praticamente se tornou um símbolo do próprio país, também vindo a tornar-se aí um símbolo do calvinismo, dos 5 pontos do calvinismo, daquilo que surgiu aí a partir do sínodo de Dort, como nós falamos no vídeo anterior. Agora, eu queria te pedir um favor, antes que a gente vá adiante no vídeo, eu gostaria de pedir para você estar assinando o canal, gostaria de pedir para você também estar ativando as notificações, para que você possa estar por dentro, receber o aviso quando eu lançar um novo vídeo. Aliás, eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa rampar realmente esse canal, alcançar um número de inscritos satisfatório e conseguir aí sim alcançar um número maior de pessoas. Então eu conto com a sua ajuda, conto com o seu like, se você puder também recomendar esse canal para outras pessoas que você conhece do seu meio, para estar nos ajudando nesse começo, Eu estou começando agora, então eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado. O que é, afinal de contas, a tal depravação total, que quando a gente escuta, se assusta com o nome e fala, nossa, depravação total, então quer dizer que a humanidade é totalmente perdida, é todo mundo mal, de tal forma que a situação é terrível. Olha, se nós analisarmos biblicamente, vamos ver, afinal de contas, o nome do programa ou do canal é o que a Bíblia diz. Então eu quero analisar com você esse ponto de vista da Bíblia, e não daquilo que a gente vê aí fora, mas vamos analisá-lo de forma bíblica, não de maneira filosófica ou cultural, vamos analisá-lo biblicamente. Calvinistas e arminianos usam o termo depravação total, que basicamente é o conceito de que o homem após a queda, de Adão, que está descrito lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 19, onde Deus vai dar as sentenças para o homem, para a mulher, para a serpente, em decorrência do pecado que eles cometeram, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem levado por essa vontade, por esse desejo, ele tomou a decisão livre, ele não foi forçado, a sua mulher lhe ofereceu o fruto, ele tinha a opção de comer ou não, ele sabia o que ele estava fazendo, ele optou por comer do fruto, e assim eles rebelaram-se contra o Senhor, foram reprovados no teste. E como Adão caiu, toda a humanidade caiu com ele, pois Adão era o primeiro homem, Eva, a primeira mulher, eles eram os representantes, como se fossem os representantes de toda a raça humana. Então toda a raça humana, a partir daí, caiu desse estado, perdeu essas qualidades, perdeu esses atributos de justiça, de moralidade, de buscar a Deus, de comunhão com Deus, pois afinal de contas, Deus, pela viração do dia, vinha conversar com Adão, para saber como foi o dia dele, havia uma comunhão íntima, e essa comunhão foi quebrada, esse relacionamento foi quebrado por conta do pecado. Então, em outras palavras, a depravação total, ela pode ser descrita da seguinte maneira, e eu vou ler, eu vou colocar aí na tela também, alguns versículos bíblicos que falam a respeito de como o homem é visto. O primeiro deles, o estado do homem seria como de um escravo. A Bíblia descreve o homem como escravo. João capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte: 8:34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então,
O homem tornou-se escravo do pecado, ele não consegue não pecar, ou podemos dizer de outra forma, no sentido, no que concerne, no que tange à salvação, a buscar a Deus, o homem por si só, ele não consegue fazer isso, porque a sua vontade, seus afetos, suas emoções foram todas contaminadas pelo pecado. Então, nós, em outro sentido, outra forma pela qual a Bíblia nos descreve, encontra-se lá em Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, morto, né, para a gente entender a figura aí, o morto, você já deve ter visto um cadáver, né? Talvez tenha visto ou já viu. Uma pessoa morta, ela não tem reação de nada, ela não tem nenhuma reação, ela não está atenta a nada ao seu redor. Uma pessoa morta é uma pessoa morta que já não tem mais nenhum resquício, né, de vida. Portanto, essa é a situação pela qual Deus nos enxerga do ponto de vista espiritual. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, ou de outra forma, vistos como escravos. E a terceira maneira também descrita ali no Evangelho de João, capítulo 12, né? Jesus está respondendo aos fariseus aqui no capítulo 12, verso 37 até o 40, onde ele faz uma citação de Isaías, dizendo o seguinte: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, né, especificamente o versículo 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, cegos, né? Então, essa é a forma também pela qual a Bíblia descreve que o homem natural, ou o homem que está no estado de pecado, que está no estado de rebelião, ele está totalmente afastado de Deus. Não quer, nem deseja buscá-lo, não tem vontade, né? Então, isso é o que a gente chama, né? Ou a forma como a gente pode definir biblicamente o termo depravação total. Porém, né, antes que você faça essa pergunta, você deve pensar o seguinte: então isso quer dizer que nós somos então maus assim até a última instância? Não, isso não quer dizer que nós somos tão maus quanto nós poderíamos ser, né? Nós temos alguns exemplos na nossa sociedade, nós temos, infelizmente, né, temos assassinos, temos estupradores, temos corruptos, temos pessoas que fazem as mais terríveis coisas, né, uns com os outros, com si próprios, mas o contexto é que a gente não é tão mal quanto poderíamos ser, mas a gente tem a capacidade de ser tão mal assim. Então, o conceito de depravação total é esse, né? E por outro lado, se a gente não é tão mal quanto poderia ser, também um outro ponto, né, é que nós não estamos, não quer dizer que a gente, por ser totalmente depravado, o termo não quer dizer necessariamente que nós não conseguimos fazer nada de bom. Que nós somos maus, a gente só vai, né, vai bater nos filhos, vai trair a mulher, vai roubar banco, vai fazer coisas terríveis o tempo todo, vai sempre estar tramando mal, invejando, odiando. Não, o conceito é que nós, não é que nós não conseguimos fazer nada de bom, mas o próprio Senhor Jesus, ele fala, né, ele reconhece que nós temos alguns traços da imagem de Deus, pois o homem foi criado à sua imagem conforme a sua semelhança, em que nós conseguimos fazer, ainda assim, coisas boas. O homem natural, o homem que não conhece a Deus, o homem que não tem um relacionamento íntimo, que não foi resgatado das trevas para a luz, ele ainda consegue sim, em alguma medida, pequena ainda, refletir boas ações, ele consegue fazer coisas boas. Porém, coisas boas não no que tange, no que concerne à salvação, a voltar-se para Deus. Ele consegue fazer coisas boas, inclusive para os seus semelhantes, né? A gente está vendo, e infelizmente estamos vendo, né, as situações pelas quais o Brasil está passando, de enchentes. Tivemos enchentes recentemente na região do Nordeste, estamos tendo enchentes, né, alagamentos na região de Minas Gerais, agora, muito mais recente aqui, estamos tendo
esse problema, né, de enchente, de deslizamento de terra na cidade de Petrópolis. Aliás, devemos orar, devemos de alguma forma ajudar, contribuir, né, pelas pessoas de Petrópolis, pessoas que perderam suas casas, perderam seus parentes, perderam entes queridos. Então é uma situação pela qual nós estamos vendo, e o que acontece? A gente vê diversas pessoas se mobilizando para ajudar, e não necessariamente apenas cristãos, não, as pessoas se mobilizam para ajudar, conseguem se colocar no lugar do outro. E Jesus explica isso, né, dizendo o seguinte, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 3, ele vai dizer para nós uma coisa muito interessante, veja aqui. Ele diz que, 11:13, eu falei 3, perdão, errei, no verso 13. Ora, se vós que sois maus, então o Senhor Jesus já diz aquilo que nós verdadeiramente somos. No fundo, somos maus, né? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, o conceito Jesus aqui na passagem está comparando, né, a bondade nossa com a bondade de Deus. Nós somos bons? Em alguma medida a gente consegue fazer o bem. Sim, conseguimos fazer o bem. E ele está dizendo que muito mais o Pai Celestial, que é bondoso. Né? Então, o conceito aí, espero que tenha ficado claro, sobre aquilo que é, então, a depravação total. E agora, vamos ver quais os efeitos, então, da depravação total na vida do homem. Né? Vamos lá. Segundo a Bíblia, o pecado afetou tanto o nosso coração e a nossa mente que nos tornamos incapazes de agradar a Deus com os nossos atos. E a gente nem tem vontade de fazer isso. A verdade é essa. Biblicamente falando, vamos ver aqui em Romanos capítulo 3, versos 10 e 11. O que não teve de indicação de versículo bíblico no vídeo passado, que inclusive até recomendo que você assista, né, para você entender de onde veio essa história aí da depravação total, dos 5 pontos do calvinismo, né? Se você não sabe, não tem conhecimento, fica aí a dica do primeiro vídeo que está aparecendo aqui na tela para você poder estar vendo, né, o primeiro vídeo, para depois vir para esse, não ficar aí perdido naquilo que nós estamos falando. Então, Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11 diz o seguinte, é uma citação de um salmo, né? Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, nós não buscamos a Deus. O que o apóstolo Paulo está retratando ali, né? Ele está aplicando uma palavra que está descrita num salmo, dizendo o seguinte, que não há quem busque a Deus. O homem natural, o homem que não tenha sido tocado por Deus, ele não busca, ele não se volta para Deus. Então, primeiro ponto, primeiro efeito da depravação total, nós não buscamos a Deus. Segundo efeito, está lá em Romanos também, capítulo 8, versículo 7, versículo 8, nós podemos ver aqui, Romanos 8, versos 7 e 8, diz o seguinte, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o ponto é, nós não buscamos a Deus, nós não agradamos a Deus. E nem consegue, nem pode, né? Está dizendo, não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Ou seja, o homem não tem prazer nela e nem quer saber dela. Né? O homem, então, por ter se afastado de Deus, né, ele acaba não Deus. E o terceiro ponto está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o ponto é, o homem per si, o homem natural, o homem sem ter experimentado algum nível de relacionamento, algum nível de contato com Deus, ele não consegue, ele não entende as coisas de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia como um todo, ela não faz sentido para o homem natural. Então, esse é o efeito nefasto
da depravação total na vida do ser humano. Então, o que a gente precisa? O que é necessário? É necessário Deus agir na vida do homem para que ele seja capacitado, ou seja, é aí que a graça, né, entra em ação. E agora nós podemos ver em relação a calvinismo e arminianismo especificamente como cada um deles enxerga a questão a operação de Deus na vida do homem. Então vamos ver primeiro aqui o calvinismo, vou colocar para vocês, vou colocar aí na tela. No calvinismo, Deus ele opera no coração do pecador pela sua graça. No caso do calvinismo, simplesmente chamado de graça, dando-lhes a capacidade de entender, de crer e aceitar a revelação de Cristo. Porém, Deus opera somente nos eleitos, né? Ou seja, Deus escolheu um grande número de pecadores e a eles ele deu essa capacidade, embora o chamado, né, a pregação do Evangelho seja para todos. Esses são aqueles que vão efetivamente responder. Bem, no arminianismo existe uma diferença, né? O homem pecador, ele tem o seu livre-arbítrio, ou seja, aquela vontade que Adão tinha, né, que era livre, ele tem o seu livre-arbítrio restaurado, que a partir da queda passou a não ser mais restaurado, mas foi completamente afetado, né? Ele tem o seu livre-arbítrio restaurado por Deus pela graça preveniente. Então a graça aqui, ela, para fins de nomenclatura, ela é chamada de graça preveniente, né? É uma graça prévia, uma graça que atua no homem antes mesmo dele aceitar a Cristo, dele responder com fé e arrependimento, né? Então essa graça ela é dada por Deus, segundo o entendimento do arminianismo. Ela é uma graça que é dada previamente para todos os homens. Então todos os homens têm o seu livre-arbítrio restaurado por conta daquilo que Cristo fez, e cabe a então, este homem que teve o seu livre-arbítrio restaurado, aceitar a revelação de Cristo em fé e arrependimento, ou então resistir e permanecer no erro, ou seja, ele ainda tem a opção, ou a escolha, de poder aceitar a Cristo ou não, mas ele agora tem a capacidade de escolher isso, ou permanecer no erro, permanecer no pecado, né? A conclusão que nós chegamos então é a seguinte: ambos os sistemas, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, creem que a salvação é pela graça. Por incrível que pareça, embora alguns digam, não, mas os calvinistas, de uma forma geral, entendem que os arminianos têm a capacidade de escolha, têm esse livre-arbítrio, ou seja, que haveria esse resquício de livre-arbítrio no homem, pelo qual ele poderia então escolher seguir a Cristo ou não seguir ou permanecer no erro. Na verdade, o arminianismo explica que, não, primeiro ocorre uma operação prévia, que é a graça preveniente, que vai atuar no homem, restaurando seu livre-arbítrio, tornando-o capaz, então, aí sim, de escolher, voltar-se para Deus em arrependimento e fé, e aí, obviamente, Deus vai ajudá-lo ao longo desse processo, né? Ou permanecer no erro. Então, há uma atuação prévia de Deus no caso do arminianismo, assim como no caso do calvinismo, onde Deus primeiro ele regenera, ou seja, ele já capacita o homem, né, a ouvir, a entender, a crer na palavra de Deus. Então Deus já dá a capacidade, Deus já coloca ali, como se Deus já colocasse, já desse a fé para que a pessoa pudesse responder a palavra de Deus de forma positiva. Então Deus já capacita, só que essa capacitação é para aqueles que ele escolheu previamente, que são pontos que nós vamos abordar posteriormente, na verdade, no próximo vídeo, especificamente, onde nós vamos falar da eleição incondicional. Porque se Deus escolheu antes, quem são esses que ele escolheu, ou por que ele escolheu antes, e aí faz sentido de que aqueles que ele escolheu, então esse ele chama, esses ele capacita, e assim sucessivamente. Então, a vontade, né? Outro ponto importante. A vontade e o arbítrio do homem estão corrompidos. E o homem por si só não consegue, não quer, nem pode se voltar para Deus. Então isso é muito claro nos dois sistemas. Tanto no calvinismo quanto no arminianismo, o homem é incapaz de por si só voltar-se em arrependimento e fé sem que Deus haja em sua vida. Então, nos dois sistemas acontece isso. Basicamente, dos 5 pontos que nós temos aí, esse é um ponto em que, vamos dizer, há
uma concordância, né, ampla entre os dois sistemas, né? Então isso tem que ficar bem claro aí para você, né? Outro ponto, né? Tanto no calvinismo, obviamente, e também no arminianismo, eles estão de acordo de que nenhuma boa obra pode tornar o homem justo diante de Deus, ou seja, não há a menor possibilidade do homem por si alcançar a salvação, dele se tornar justo, né, dele conseguir alcançar a salvação ou se achegar até Deus, que não seja através da fé em Jesus Cristo, mediante a operação da graça em sua vida. Isso não tem outra forma, né? E aí, o que você acha? Qual a sua opinião? Comenta aí para nós, deixe seu comentário, isso também para mim é importante, para a gente saber, né, o que vocês estão achando, se estão gostando desses vídeos, né? Eu espero que você tenha gostado, né? Não deixe, vou recomendar mais uma vez, não deixe de assinar o canal, de ativar as notificações, né? Também, se puder, né, se gostou do vídeo, deixe o seu like, que para mim é muito importante. Volto a dizer, estamos começando, né? E precisamos aí de toda a ajuda que vocês puderem nos dar. No próximo vídeo, nós vamos estar falando então sobre eleição condicional, ou melhor, a eleição incondicional. Bem, vamos falar sobre os dois, né? No final das contas, porque estamos falando sobre calvinismo versus arminianismo. Então, até a próxima!